Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 71. Título: Não, Bispo Manuel Clemente, não é por aí que vai Jesus, o de Nazaré. 1. A Páscoa de calendário e do grande mercado já lá vai. E a das igrejas cristãs convertidas em religiões, cheias de ritos e de celebrações rituais também. Nenhuma nem outra deixam saudades. Melhor fora que não existissem. Ao contrário da Páscoa de Jesus, que continua aí todos os dias até à plenitude, consumação dos tempos, e não sabe nem de calendários, nem de mercados, nem de religiões, só de edificação do reinado de Deus na história. Estas Páscoas de calendário, o do grande mercado e das igrejas religiões, só existem para matar, roubar, destruir, alienar, oprimir as pessoas e os povos. E nem as pessoas, nem os povos se dão conta disso. Para seu mal, de modo que alinham e correm por religiosa convicção, ou por curiosidade, ou por turismo, a encher as grandes superfícies comerciais e as igrejas. Mas depois de tudo passar, regressam aos seus anteriores e cinzentos cotidianos de rotina, ainda mais vazios porventura, cheios de coisas, mas ainda mais vazios por dentro, roubados. Não cresceram em humanidade, diminuíram. 2. Digam lá se não é isso que sentem hoje, poucos dias depois de todo este faz de conta ter acabado. No que respeita à Páscoa das igrejas religiões, estive naturalmente mais atento ao que se passou na Igreja Católica, da qual sou presbítero. Dissidente, mas sempre dentro. Sem ofício pastoral, mas sempre dentro. Como um pequenino sinal vivo de contradição, que põe a nu o que nela há ainda de perverso, de demoníaco, de exclusão excomunhão. Não tive por isso de me envolver em todo esse teatro litúrgico, cujos atores principais, de uma maneira geral, nem sequer têm o mínimo de qualidade para o papel que repetem, ano após ano, na postura de indigna fidelidade ao missal romano e à sua letra, uma estupada de todo o tamanho. Nesta ocasião, até os bispos residenciais assumem-se como os grandes protagonistas das festas. As suas igrejas catedrais, entenda-se, onde eles têm a cátedra para ensinar, sem nenhum direito ao contraditório, nem mesmo eclesial, enchem-se de fiéis, certamente atraídos pela imponência das cerimónias, invariavelmente presididas por eles. 3. Estamos nesta altura em que escrevo no ano 8 do século XXI, mas ali tudo funciona ainda como numa velha corte feudal. O bispo é o grande ungido do poder, o grande sacerdote do templo, o grande príncipe da cristandade. Na sua diocese é uma espécie de miniatura do Papa em Roma, o grande poder eclesiástico que o pode destituir a qualquer momento, se ele não se comportar de forma eclesiasticamente correta, e ousar, por exemplo, ser bispo na peugada de Jesus o de Nazaré, coisa mais subversiva e por isso impensável na Igreja Romana, que tem a servi-lo uma pequena multidão de acólitos, mais graduados uns, menos graduados outros, numa hierarquia onde há sempre, também hoje, quem tenha o mau gosto de fazer carreira. A grande Assembleia assiste a tudo, sem participar em nada. Todo o protagonismo é do bispo. Tudo gira em função dele. Só ele tem voz e vez, e gestos, sem nunca poder ser interrompido por ninguém, muito menos pelo Espírito Santo, o de Jesus, sem nenhum lugar naquele espaço demoniacamente sagrado. 4.
Mesmo antes de Jesus ter nascido, as coisas já eram assim entre os judeus e entre os povos não judeus das outras religiões. Todas as religiões são assim, hierárquicas, piramidais. Como hierárquicas e piramidais são as sociedades feitas à sua imagem e semelhança. Jesus, o tal que mataram e a quem mudaram definitivamente o nome para Cristo, para poderem fazer dele objeto de culto nas igrejas, ainda que obrigatoriamente sempre pregado na cruz, e onde nunca poderá sair, não vai ele de repente voltar a ser de novo Jesus, o de Nazaré, de chicote em punho no templo e de palavra cortante frente aos executivos das nações, das igrejas, religiões e do grande dinheiro, bem recomendou, apelou à nossa liberdade humana, para que ao menos entre aqueles de nós que nos reclamamos do seu nome, não fosse assim. Pelo contrário, todos fôssemos alegremente irmãos, servidores uns dos outros, em plena igualdade. 5. Mas depressa veio o grande inquisidor, que tudo perverteu, sob o pretexto de que se a igreja fosse pelo que Jesus dizia e diz, nunca ela chegaria a passar daqueles 2 ou 3 de que ele também fala. É certo que neste caso, esses 2 ou 3 tê-lo-iam a ele vivente, sempre com eles e no meio deles, assim como ao seu espírito, mas nunca chegariam a ter poder, influência, riqueza, opulência, cultos de encher o olho às multidões, que é disso que elas gostam. Numa palavra, nunca chegariam a ganhar o mundo e a dominá-lo. O mais que teriam seriam perseguições, calúnias, clandestinidades e finalmente a mesma cruz que ele teve, por se terem atrevido a estar no mundo sem serem dele, a estarem na ordem mundial do Senhor Deus Dinheiro sem serem dela, e a denunciar a Iná, desmascarar a Iná como idólatra, por isso, intrínseca e compulsivamente perversa, assassina e mentirosa. Uma tremenda fábrica global de fazer vítimas humanas aos milhões e outras na natureza. E não é que a Igreja foi pelo grande inquisidor e depressa esqueceu Jesus, o de Nazaré? 6. Tornou-se império e depois cristandade e dominou os povos. Perdeu-se e perdeu os povos. E hoje acaba de dar à luz um filho com tudo de perverso, com tudo de inteligência de mente, que já nem a ela respeita, a não ser assim, metida nos templos, ocupada em Páscoas faz de conta, sem nada da Páscoa de Jesus. Porque se a Igreja finalmente, qual filho pródigo, também cair na conta de que está a viver com e como os porcos, mas agora em pocilgas de luxo e de privilégios, tomar a decisão de esquecer o grande inquisidor e voltar ao pai, mãe, que a espera de coração e de braços abertos, então ela que se cuide. Porque o Senhor Deus Dinheiro e os executivos que ele tem à frente da sua ordem mundial não lhe perdoarão e voltarão a fazer com ela o que fizeram com o seu inspirador Jesus, o de Nazaré. 7. Infelizmente, não é ainda para aí que as coisas estão a encaminhar-se. Ainda está tudo muito verde, a começar no Papa de Roma e a acabar na mais humilde diocese católica do mundo. O grande inquisidor continua a poder dispor de um exército de funcionários eclesiásticos, grandes e menos grandes, incondicionalmente fiéis, e o que é pior, quase todos generosamente fiéis, heróicos. Chama, por exemplo, o atual bispo do Porto aos seus clérigos, quase todos já comidos pelos anos e pelas amarguras a que o grande inquisidor os submeteu vida fora, só porque eles, na falta de novos funcionários eclesiásticos para presidirem às paróquias, aceitam assumir, além da sua própria, mais 2, 3, 4, 5 paróquias das redondezas, com o churu dos lucros financeiros já se vê que cada uma delas lhes garante. Há tanto desemprego na sociedade
Só na Igreja Católica é que não é um ver-se-te a dias de trabalho e de chorudos lucros para os poucos funcionários eclesiásticos que ainda restam, e estes, certamente, agradecem, porque nunca como agora foram tão requisitados e desejados pelas populações paganizadas e nunca tiveram tanta oportunidade de fazer pequenas grandes fortunas pessoais, ao mesmo tempo que ainda ficam com a fama e o proveito de serem heróis, tristes, frustrados, mas heróis. 8. Este ano, a Páscoa da Igreja do Porto e da Igreja de Lisboa, algumas outras pelo resto do país também, mas sem o destaque e o brilhantismo destas duas, puderam ver os respectivos bispos metidos em brio. Antes dela chegar, já o bispo Manuel Clemente e o cardeal José Policarpo não quiseram deixar os seus pergaminhos por mãos alheias e prepararam, escreveram catequeses que proferiram, como outras tantas lições catedráticas, em cada um dos 5 domingos da Quaresma. E nos dias dos rituais das grandes cerimónias da Semana Santa, Vigília Pascal e do dia de Páscoa, as pessoas não sabem, mas estes ritos não têm diretamente a ver com Jesus, mas com os ritos das religiões do paganismo, que no Império Romano, todos os anos, pelo Natal, celebravam ritualmente o nascimento do seu Deus, o Sol, e pela primavera celebravam ritualmente a sua morte e proclamavam ritualmente a sua ressurreição. Apareceram, então, com mais discursos elaborados e escritos para serem ditos por eles, com a solenidade dos grandes momentos no decurso da cerimónia. 9. Dei-me ao trabalho de ler os discursos na íntegra, na agência Eclésia. Os jornais não lhe deram atenção, a revelar que se trataram de comunicações sem notícia e sem profecia, mas a agência Eclésia divulga-os na íntegra, na local Documentos. Li-os com atenção afetiva e crítica, como sempre deve ser a nossa postura, inclusive em relação aos textos da Bíblia. Não posso dizer que as palavras do bispo Manuel Clemente e do cardeal José Policarpo me edificaram. Só pela negativa, na medida em que me fizeram sentir ainda mais fome e sede de Jesus de Nazaré, a grande e definitiva palavra de Deus vive entre nós e conosco. As palavras de ambos, cada qual ao seu modo, remetem-nos para outro Deus, que não o de Jesus, o Deus das cisternas, não o das fontes de águas vivas. 10. O bispo Manuel Clemente ainda chega a falar, e paramos aqui porque o capítulo é grande e tem de ser dividido em 2 partes. Já vamos prosseguir com a segunda parte deste mesmo capítulo.